Bom, ainda em relação a 3D, tem mais duas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês em relação a 3D. Na pastinha suporte, vocês têm aí, na mesma pasta que tem as imagens do Machu Picchu por separado em PSD, vocês também têm um JPG do Mapamundi, tá? Vocês podem importar ele para dentro desse projetinho novo. A gente vai criar aqui uma nova composição. Eu escolhi aqui a opção NTSC D1 Widescreen 720x486. Vou dar um OK. Eu criei ela com 6 segundos. Você pode fazer até mais curto se você quiser. E a gente vai arrastar esse mapa do Mapamundi para dentro dessa nova composição. Não tem problema que o tamanho dele está maior, ó, do que o palco aqui. Pode deixar do jeito que ele veio mesmo, porque a gente vai ver aqui um efeito que se chama Sphere. Tá? Então, se você colocar aí CC Sphere no teu box aqui de efeito, a gente arrasta para cima dessa nossa layer aqui e automaticamente o programa já coloca no formato circular. Tá? Repare que aqui está mantendo a transparência, então se tiver outro vídeo por baixo ele vai ler. E aqui, o grande barato dessa ferramenta aqui é que ele me dá a rotação, ó, nos 3 eixos, X, Y e Z, certo? E dá para a gente animar isso aqui com keyframe. Então, ele ainda continua, se eu vier aqui e fizer New Câmera e colocar uma câmera 35mm aqui, por exemplo, ainda que eu coloque esse cara aqui em 3D, ele não vai rodar exatamente um 3D, ó. Repare, o After ele é um programa 2D. Só que uma vez que a gente animar isso aqui e a gente deslocar ele para o lado, por exemplo, ó, vou colocar esse aqui. Ok, eu vou duplicar esse cara aqui. Vou colocar esse aqui para trás. Lembra que a gente já viu tipos de visualização? Vou colocar aqui 2 views. Esse aqui é o top. Vou arrastar ele um pouco mais para trás. Ok. Volto a deixar com um view só. Beleza. Vou deixar esse aqui mapa de fundo, para não confundir com outro. Ó, esse é o de fundo, tá beleza? E o grande barato dessa ferramenta é que ele me deixa, ó, animar. Então, se eu quiser, por exemplo, eu quero fazer a minha composição, sei lá, até 3 segundos, para não ficar muito comprido. Ele vai começar aqui, ó, coloco E de efeito, ele já me aparece aqui a rotação. Vamos dizer que eu queira a minha rotação aqui nos eixos, eles comecem assim, e no final eles terminem, sei lá, ele rode para cá, assim. Além disso, ele também vai rodar um pouco assim e um pouquinho assim. Ok. Então, ele vai fazer essa animação aqui para mim. Ó. Pum. E esse outro eu vou fazer uma leve animação também para acompanhar. Então, vou vir aqui, rotação. Vou marcar o eixo dele assim. Ok. E aqui no final, eu quero que ele também faça uma leve rotação. Assim, assim e assim. Ok. Então, ambos vão estar rodando, ó, certo? Ainda que eles não sejam exatamente um ambiente 3D, ele pode dar essa cara de 3D para a gente, porque a gente pode vir aqui e animar. Ó. A gente pode vir aqui na posição dele, ó, e animar também, fazer uma leve animação se aproximando dele. Ó. Se aproximando, e além disso a gente pode fazer também girando um pouco. Ó. Fum. Então, se a gente der um render agora, ele pode dar uma cara a mais de 3D para a gente, ainda que não seja exatamente no ambiente 3D. Ó. Ainda mais se a gente coloca o fundo aqui com estrelas animadas, enfim, se a gente trabalha a iluminação, porque cada um desses efeitos aqui, ó, cada um dessas pistas de vídeo está aplicado com esse efeito CC Sphere. E a gente também consegue brincar aqui um pouco com a iluminação. Ó. Se eu quero ele mais claro, ó, mais escuro, a posição que eu quero, qual cor que eu quero, se eu quero uma luz, por exemplo, amarelada, ó. Enfim, amarelada fica meio estranho, vou deixar a branca mesmo. Mas ele me dá opções aqui, ó, a direção, ó, da luz que eu quero, se eu quero ela mais para cima, mais para baixo, enfim, é tudo uma questão da gente poder brincar e ver de que forma que fica melhor essa nossa luz aqui. Ó, se eu quero ela mais difusa ou não, se eu quero ela mais marcada, ó. Enfim, aí teria que brincar, mas qualquer imagem plana que seja, uma vez que eu arrastei esse efeito CC Sphere para dentro desse meu JPG, ele já me coloca nesse ambiente como se fosse 3D, tá? Além dessa questão do mapa, eu também queria mostrar para vocês como que funciona a questão de partícula. Então, vou fazer aqui uma nova composição, vou colocar aqui partícula, o nome da minha composição, vou fazer 720x486, vou manter em 6 segundos,
Ok. E aqui eu vou criar, fazer clique direito, New Solid. Tá? Vou criar um sólido novo, pode ser com a cor preta mesma. E aqui eu vou colocar esse cara. Ó. Vou escrever partícula e eu vou trazer essa segunda opção aqui, ó, CC Particle World. E eu vou trazer esse cara para dentro, para cima dessa pista, desse sólido novo que eu criei. Repare que ele faz como se fosse labareda de fogo, ó, aqui, como se fosse aquelas velinhas de aniversário que tem, né? E aqui, igual qualquer outro efeito que a gente pode trazer para cima do vídeo, a gente pode editar ele. Então, primeira coisa, aqui ele me aparece, né? Se eu quero grade, porque aqui ele teria ó, uma grade para a gente poder se basear. Nesse caso, vamos deixar a opção Word mesmo. Não tem necessidade da gente ver a grade de chão aqui. Além disso, ele também me dá a opção aqui, nascimento da minha partícula. Então aqui ele está em 2. Se eu aumentar, ele vai fazer mais, ele vai aumentar a quantidade de labaredas para mim, certo? Se eu diminuir, óbvio, ele vai ficar um pouco mais miado, ó. Vai ficar com pouca opção, certo? Depende do quanto eu quero. Então aqui eu vou colocar, não vou exagerar assim, mas eu vou deixar mais ou menos assim, com 3 tá bom. Longevidade é o quanto ele vai durar. Então, se eu quero que ele dure bastante, ó, eu posso aumentar. E o que acontece? Ele vai nascer e vai permanecer um bom tempo. Ó. Por outro lado, se eu diminuir ele aqui, ó, se eu colocar ele aqui uma longevidade muito pequena, ó, ele vai ficar igual aquelas velas de aniversário, ó, que fica... Ó, deixa eu colocar ele aqui mais ou menos assim, por exemplo. Ó, ele vai nascer, mas vai ficar só assim. Ó, ele não vai ter muita duração. Então vou colocar a duração dele um pouco mais, colocar aqui quase 2. Tá ótimo, ó. Ele me dá já um bom resultado. Legal. Eu vou abrir aqui produção, producer dele, eu vou colocar aqui o que? Esquerda e direita, eu posso alterar se eu quiser. Para cima e para baixo, eu também posso alterar se eu quiser. E aqui o Z dele, o espaço, ó, se eu quero ele menor assim, ou se eu quero ele maior. Eu vou colocar ele um pouquinho maior, assim tá bom. E aqui é o grande lance, ó, o eixo X, Y e Z. O eixo X vai ser esse cara aqui, ó, esquerda e direita. Eu vou aumentar ele, dar um espaçamento maior entre um e outro. O eixo Y é a altura, para cima e para baixo. Eu aumentei ele um pouco. E o Z é que vai me dar essa sensação, uma falsa sensação na verdade, de 3D, ó, que eu consigo trazer ele para um ambiente como se fosse um 3D, ó. Separar um do outro. Aí, fecho o producer dele também, abro esse cara aqui, a próxima opção. Aqui ele tem várias opções, ó, de movimento dessas partículas, ó, porque se eu der um render agora, ó, tá vendo que ele tá animando para mim isso aqui, ele está me dando um movimento. Se eu altero aqui, ele vai me dar outro movimento, ó, certo? Ó. Então você pode provar aí várias opções. Aqui nesse caso a gente vai trabalhar com essa opção aqui, ó. Certo? Vamos colocar aqui velocidade em 0. Aí repare que automaticamente ele deixa como se fosse de chuva, ó. Ó, ele deixa no movimento como se fosse de chuva porque a gente colocou velocidade em 0. Repare que ele é 3D, ó. O fundo aparece preto porque não tem nada no fundo, ó. Mas na verdade ó, ele é transparente. Se eu pegar aqui um outro vídeo, ó, colocar a lancha aqui, ó, ele vai aparecer todas essas partículas por cima do vídeo que a gente está trabalhando. Nesse caso eu não quero a lancha, tá? Eu vou deixar ele nesse fundo preto mesmo. Eu volto a selecionar ele para poder ver as opções aqui. Gravidade eu vou colocar em 0. Aí repare que quando eu coloco gravidade 0, ele não aparece mais aquelas linhas, ele aparece só pontinhos, assim como se fosse estrela. Lembra do exemplo anterior que a gente estava vendo aqui do mundo? Ó? Se eu quisesse, eu podia colocar um fundo aqui, mudar depois a cor, a gente já vai ver, ao invés de deixar amarelo e vermelho, a gente podia deixar com o fundo branco e aparecer como se fosse estrelas, uma constelação, e poder animar esse planeta aqui em cima desse fundo, como se fosse de estrelas, né? Mas enfim, aqui eu quero mostrar para vocês outra coisa muito mais legal do que fazer estrela, tá? Então aqui eu vou colocar a gravidade em 0, eu vou vir aqui na partícula, ó, ao invés de line, eu podia colocar aqui várias opções, ó, cube, ó, ele vai mudar a forma da minha partícula. Se eu criar aqui uma nova câmera 3D, ó, colocar 35 mm,
e eu rodar ela aqui, lembra as opções que tinha? Ó, ele vai aparecer para mim como se fosse um ambiente 3D, ó, certo? Na verdade não é, mas ele simula bem essa questão do 3D. Ó. Eu poderia navegar, ó, de acelerar, enfim, me mover dentro desse ambiente que simula um ambiente 3D, ó, certo? A gente já vai ver isso um pouco melhor. Só que aqui, em vez do cubo, ó, tem várias opções. Eu poderia colocar aqui, sei lá, Star. Ó, o Floor ele aparece bem aqui, ó, a primeira opção do Grid. Eu vou tirar aqui o Word, ó, Floor, Producer. Eu vou tirar aqui, ó, Grid, porque não precisa. Grid é essa grade aqui para a gente conseguir se basear de fazer uma animação. Mas nesse caso aqui não faz falta, tá? É até melhor tirar. Então tem aqui as estrelas também, ó, ele funciona como se fosse esse 3D, ó, certo? Ó, ele simula um 3D. Só que ao invés da estrela, eu vou colocar essa opção aqui, ó, Shader Sphere, esse cara aqui, ó. E ao invés de amarelo e vermelho, eu vou colocar aqui a cor verde, em homenagem ao meu time Curitiba Futebol Clube. Vou colocar aqui a opção, ó, Bird Size, ou seja, o nascimento dele, se eu quero ele maior ou menor. Eu quero ele, não precisa ser tão grande, posso colocar ele aqui. Posso colocar o tamanho da morte dele, ou seja, nascimento e a morte. O quanto ele vai crescer, ó. Ele vai nascer e vai morrer. E eu decido o tamanho, o quanto eu quero com isso. Não precisa colocar tão grande, porque a gente vai navegar em 3D aqui dentro. Então dá para ter uma visualização na medida que a gente aproxima com o zoom. Tá? Aqui eu posso colocar a opacidade, sei lá, 50, se eu não quero ele tão marcado. Ó. Aqui eu até posso colocar um pouquinho mais, vou colocar 80. Porque eu quero mostrar bem como que dá para a gente navegar aqui dentro. Enfim, dá para eu trabalhar aqui com essa questão das partículas da forma que eu quiser. Você escolhe a cor que você quer, a quantidade de opacidade que você quer, o tamanho e assim por diante. Tá? Aqui eu quero só mostrar para vocês que a gente já está nesse ambiente que simula um 3D. Ó, certo? Ó, então a gente consegue se mover aqui dentro como se fosse um 3D. Eu vou colocar um texto aqui que dá para a gente ver melhor como que funciona. Então vou colocar aqui Tribo Áudio Visual. Ó, vou colocar esse cara aqui. Eu vou marcar o 3D nele. E automaticamente, ó, eu vou colocar ele para baixo da câmera. E automaticamente, se eu vier aqui animar a minha câmera, por exemplo, ó, vamos dizer que eu quero que esse arquivo aqui ele esteja assim. Ó. Vamos dizer que eu quero ele aqui. Ele vai vir de fora. Vai vir assim. Eu vou marcar os dois primeiros aqui, que é o que me interessa agora. Vou trazer ele aqui para o começo. Vamos fazer que eu quero uma animação assim. E aí depois eu quero que ele se aproxime ou se afaste, por exemplo. Vamos fazer ele aproximando que fica mais real. Mais ou menos para cá. E depois ele faça um movimento como se fosse um 3D mesmo. Ó. Já trazer ele um pouquinho mais para cá. E também centralizar ele um pouco. Opa, centralizar ele aqui. Ok. Vou fechar para ele não ficar tão longo. Tá? Ó. Mas ele dá essa opção ó, como se fosse um 3D mesmo. Ó, que aqui está com pouca partícula, não dá para ver bem. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a quantidade de partícula para a gente conseguir enxergar melhor. Ó. Aqui, ok, o tamanho dele está beleza. Aqui, o nascimento dele eu quero mais. Vou colocar... Você pode alterar e voltar e editar aqui as partículas no momento que você quiser. Ó. Então aqui já dá para dar uma ideia melhor. Ó. Só com o movimento, repare que eu não animei o texto. Tá? O texto não tem nenhum keyframe. Ó. A única coisa que tem keyframe aqui é a câmera. Só que como o texto está em 3D, certo? No ambiente 3D também, agora sim, eu tinha esquecido de marcar o cubinho aqui para o 3D no fundo também. Ó. Ele aparece para mim essa ideia do 3D, ó, bem marcado como se fosse um ambiente 3D. E na verdade não é. Tá? A gente só está fazendo uma simulação. Então você consegue brincar bastante com isso. Se você quiser fazer uma animação de entrada aqui, ó, vamos fechar aqui. Opa. Vamos começar daqui a régua e terminar aqui. Ó. Vou dar um trim. Ok.
Para que tenha um movimento e apareça bem, ó, ele faz esse movimento aqui. Se eu quiser mais rápido, eu posso diminuir o espaço entre os keyframes. E aqui eu posso ligar também, vamos fazer assim, e eu posso ligar aqui também o blending, aqui ó, o motion blur, perdão, motion blur e aqui motion blur. Então, repare que a partícula aqui, ó, tanto a partícula quanto o texto, ó, eles ficam mais borrados, né? A partícula não, porque eu ainda não tinha marcado de baixo, ó. Mas eu posso marcar os dois, ó. A animação ela fica muito mais realista para mim a partir do momento que eu trabalho com motion blur. Ó, vou dar um render agora. E aqui eu tenho o resultado. Ó. Então essa animação aqui de entrada ela fica muito mais real quando você tem isso aqui mais borrado. Ó. Sem estar borrado ele faz a animação, mas fica um pouco falso, né? O ideal é que você deixe marcado em ambos. Ó. Daí a gente dá um render, dá para ter uma ideia como que funciona. Você põe uma trilha sonora aí, você consegue brincar. Aqui o visual não ficou legal porque o objetivo não é deixar bonito. A questão aqui é ensinar você como trabalhar com as partículas e como poder trabalhar com o texto também, certo? Então no momento que você quiser, você pode vir aqui e pode, ó, alterar como você quiser o movimento da câmera. Ó. Ele está totalmente editável para a gente brincar aqui na nossa composição, ok? Valeu!